hoje é tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite. Sejam bem-vindos ao culto da Igreja da Vila. Nós vamos começar mais um momento de adoração, mais um momento de oração, de leitura da palavra e de crescimento espiritual. Que você experimente todas as coisas que vão acontecer aqui de forma muito intensa e especial.
Que de verdade Jesus esteja presente aí na sua casa, te abençoando e te guardando. Que de verdade o Espírito Santo fale o seu coração e que você se sinta motivado, renovado para viver a vida que Jesus tem para nos oferecer. Nós vamos começar esse culto lendo o texto de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, ao começar este culto, a gente quer, de uma maneira muito especial, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, para que todas as coisas que acontecerem aqui sejam para a glória do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Por favor, ó Pai, abençoe a nossa igreja. Por favor, ó Deus, abençoe este momento. Conduza todas as coisas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um bom culto. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Usa o meu
esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Cante comigo. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. 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 Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Olá, Vila Gui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vejam, já olharam para a caixinha dos sentimentos hoje? Como é que está o seu coração? Olha só, vou compartilhar com vocês o espelho meu do Davi. Jesus tem ajudado o Davi a entender os seus próprios sentimentos. Medo, coragem, ira. Domingo passado, nós estudamos um pouco sobre esse sentimento, a ira. Pedro ficou irado, mas Pedro também entendeu o amor de Jesus. Jesus sempre nos ajuda a entender os nossos sentimentos. Vejam, hoje vamos fazer um exercício. Vou colocar uma imagem diferente, um desenho bem legal, e vocês vão me ajudar a entender qual é o próximo sentimento que nós vamos estudar. Vamos lá?
Tarefa fácil essa, hein? Momentos de diversão, brincadeiras ao ar livre, jogar bola amarelinha, andar de bicicleta. Que sentimento é esse? Alegria! Vejam, vocês sabiam que o nosso Deus, tão sábio e criativo, colocou uma substância mágica no nosso cérebro pra gente sentir alegria? Verdade, sim. E ele também sente alegria. Deus não tá bravo lá no céu, sempre olhando pra nós. Ele sente alegria. Sabe como? Deus se alegrou com a obra da criação. Sim, quando ele terminou, ele olhou para aquilo e disse: estou satisfeito no que fiz, estou alegre. Deus se alegrou quando viu Jesus sendo batizado e externou essa alegria através de uma voz e disse: esse é o meu filho, com me alegro. Deus não só se alegra, mas faz uma festa no céu quando há conversão de um pecador, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então é impossível nós não sentirmos alegria quando nós pensamos nesse amor de Deus por nós, não é? Então, olha só, alegria não é só dar risada, fazer coisas que a gente gosta. Alegria é algo muito mais profundo. Vou desafiar vocês agora através de uma história. Vejam. Então, Vila Gui, a história de hoje vai falar sobre Neemias. Há muito tempo atrás, na cidade de Jerusalém, havia um muro bem alto, que protegia todo esse território de ação do inimigo. Por exemplo, como se fosse o escudo do Capitão América. Sim, esse muro alto protegia as pessoas que moravam em Jerusalém. Mas o mal aconteceu. Durante uma guerra, esse muro foi destruído e os inimigos invadiram essa cidade. As pessoas que moravam ali estavam com medo, estavam expostas à ação desses inimigos, estavam sem acreditar em Deus. Então, Deus levantou Neemias, um homem muito especial, e ele teve a tarefa de cuidar daquelas pessoas, de motivá-las, de trazer alegria para o coração daquelas pessoas de novo. Para quê? Para reconstruir um muro, a proteção da cidade. E assim se fez. Esse muro foi sendo construído devagarzinho e tomou forma, trouxe de novo proteção para a cidade. E vou dizer para vocês, num tempo muito mais curto do que se podia imaginar. Por quê? Porque Neemias trouxe alegria novamente para o coração das pessoas. Mas que alegria é essa? A alegria que vem do próprio Deus. E olha só esse versículo que bacana. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito lá em Neemias 8:10. Crianças, olhando para a história de Neemias, vocês não acham que ele teve momentos que ele sentiu raiva? Sim, com certeza, raiva dos inimigos. Será que ele não teve momentos de ira? Ele não se irou contra a guerra? Sim. Será que ele não teve momentos de medo, desprotegido, sem um muro ali naquela cidade? Com certeza. Mas ele se encorajou e pediu alegria para Deus. E Deus deu a verdadeira alegria para o coração de Neemias. Tia Lorena, você está me dizendo então que eu devo sempre estar sorrindo, brincando, mesmo quando não estou alegre? Não. A boa notícia é a seguinte: mesmo quando estamos tristes, nós temos que olhar para o nosso coração, porque a verdadeira alegria é Jesus em nós. E nós podemos pedir alegria para Deus. Deus se alegra com isso. Muitas vezes não é fácil, mas um coração alegre formoseia o rosto, dá saúde para nós, nos ajuda a ir ao médico, na escola, fazer lição. Sim, vamos pedir essa alegria para Deus? Um beijo, queridos, muita saudade. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês.
Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá. Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana. Estamos aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vai ser muito importante a participação de cada um nesse momento. É um convite para o encontro de casais que vai ser no próximo sábado, dia 26, às 20 horas, uma conversa pelo Google Meet. O tema do encontro vai ser conviver. Quem vai trazer o estudo vai ser o pastor Leandro Martins, que a partir de janeiro de 2021 será o pastor da Igreja da Vila. Vai ser um tema bastante interessante para nós como casais estarmos discutindo, conversando, especialmente nesse momento de pandemia, e seria muito importante a participação de cada um dos casais da Igreja da Vila e também daqueles que porventura não são da Vila, mas que queiram participar também. Nós esperamos vocês. Até lá! Meus irmãos, eu preciso revelar algo a vocês. A tradição de ser crente me iludiu com falsas percepções sobre o que de fato é oração. E a primeira delas é que a oração é um mecanismo para realizar os meus desejos e para resolver os meus problemas. Isso é algo bastante equivocado. Dizer amém não é a mesma coisa que falar abracadabra. A gente não pode manipular a Deus com o nosso choro na oração, com os nossos sentimentos. Deus é todo-poderoso. A gente não pode iludi-lo, a gente não pode enganá-lo, nós não podemos persuadi-lo. A grande questão é que nós não somos atendidos porque pedimos mal. O próprio Jesus nos ensina isso. E eu particularmente creio que isso é fruto de um engano que nós cometemos comumente. Nós, infelizmente, temos a mania de achar que aquilo que a gente deseja é uma necessidade. O que eu preciso é algo
completamente diferente do que eu quero. Eu aprendi com o pastor Ricardo Gondim algo muito interessante. Ele dizia o seguinte: a minha necessidade de tomar água, tomar coca, é um desejo. A minha necessidade de me alimentar, de nutrir o meu corpo, não é de comer caviar todo dia. Uma outra falsa percepção é que acabaram me induzindo a acreditar que a oração ela é uma obrigação, é um fardo, é praticamente um castigo. Não foi o meu caso, mas eu conheço alguns pais que castigam os seus filhos de coração. Isso é algo bastante estranho, porque como é que alguém vai desenvolver o prazer em orar, sendo que ele cresce sendo castigado por vai orar, menino. Você está aprontando porque não está orando, você não se comporta bem porque é falta de oração. Vai orar. Seus problemas vão ser resolvidos, sua disciplina vai ser melhorada a partir do momento que você orar. E não é assim. A oração é algo para que a gente se alegre. Estar na presença de Deus tem que ser algo alegrador para nós, não um fardo. Estar na presença de Deus e poder conversar com Ele é um alívio, é uma graça, é algo extraordinário. Um outro ponto, eu assisti recentemente uma série que chama The Good Place, O Bom Lugar. E é muito curioso a visão com que o autor aborda aquilo, porque é algo que a gente vê todos os dias, presente no comportamento da maioria das pessoas, elas acreditarem que precisam estar fazendo coisas boas, somando pontos. O autor ele até usa uma metáfora bastante interessante, que em algum lugar da eternidade tem uma sala gigantesca, cheia de contabilistas, e aqueles contadores vão contando ali os pontos negativos e os positivos que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, com as nossas práticas, com os nossos exercícios espirituais. E não é assim. Oração não é uma coisa que a gente faz porque soma muitos pontos. Sabe, oração não é algo que a gente faz para ter mais moral com Deus e para ter prestígio com os seres humanos. Ao contrário, eu quero abordar mais detalhadamente essa questão um pouquinho para frente, mas isso é algo que precisa estar comum nas nossas cabeças. A oração a gente não faz para ter moral com Deus, para ganhar pontos. A gente ora porque isso é uma resposta do nosso ser ao Deus que vem ao nosso encontro. E uma outra percepção que graças a Deus foi resolvida com a minha jornada de fé, conhecendo a Deus, lendo a palavra, é que muitas vezes, até pelo que a gente ouve nos cultos, a gente parece ter a percepção que está falando com um ser muito distante. E sim, eu acho muito válida e curiosa uma designação teológica que diz que Deus é completamente outro. Sim, ele é diferente. Sim, ele é o ser todo-poderoso. Sim, ele habita nos céus dos céus. Mas eu posso garantir para você que Deus não está distante. Deus está próximo de nós. Então eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendi. Não foi fácil chegar a essa percepção. Eu precisei entrar profundamente em contato com Deus através da sua escritura, de compreender o que realmente Ele gostaria que fosse essa dádiva que Ele nos deu, que é o privilégio de falar com Ele, que é orar. E eu aprendi que oração é uma prática que excede o mero exercício religioso. A oração ela é um estilo de vida, ela não é um rito.
A oração é uma profunda conexão entre o Criador e a criatura, e é a resposta efetiva ao chamado e obra de Deus nas nossas vidas. Gente, orar é o ato de tirar as máscaras e as roupas diante de Deus e despido dos rótulos e das vestes. Nós podemos nos achegar ao nosso Pai amado como a gente realmente é, sem a necessidade de esconder nada, porque estamos diante de alguém que nos olha graciosamente. E nesse ato de estar despido, de estar nu diante de Deus, de não precisar de vãs justificativas, de não precisar manter as aparências, nós podemos pedir a Ele que Ele nos restaure, que Ele nos renove, que Ele nos faça de novo, que Ele nos aprimore. A oração é o espaço ideal para a confissão. Deus conhece muito bem o nosso caráter. A confissão a Deus não é algo que nós fazemos para contar uma novidade para Ele. Deus não vai ficar chocado com nada que a gente confesse a Ele nesse ambiente chamado oração. Muito pelo contrário, Ele sabe de tudo e ainda assim Ele nos aceita diante dEle. E o tema de hoje é esse. É para a gente refletir que a oração é um espaço para a gente aprofundar a confissão. E, gente, confissão não é vergonha. Confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos, é algo que é primordial para a nossa saúde. Não somente espiritual, mas para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional. Nós precisamos perder a vergonha diante de Deus. Nós precisamos, de fato, estar na presença de Deus. E quando a gente começa a falar sobre quem nós somos, as atitudes que nós tomamos, nós então somos transformados. O texto de hoje é curto e objetivo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós já ouvimos isso tantas vezes na vida. Nós já repetimos esse texto tantas vezes nas nossas vidas. E eu quero, com todo respeito, com todo amor, com toda diligência, mas também com a autoridade das Escrituras e do Santo Espírito de Deus, carinhosamente te perguntar se você tem se permitido entrar em contato poderosamente com esse texto. Você tem se permitido estar na presença de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Eu sei que às vezes a rotina do nosso dia a dia faz com que muitas coisas se tornem amortecidas. A gente meio que perde um pouco a noção das coisas. Mas quando a gente para e repara, há algo nos nossos corações reclamando e dizendo que não está tudo certo. Há algo nos nossos corações, a gente sente no nosso interior algo dizendo que nós precisamos ser aprimorados, que nós precisamos ser melhores. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Bem, nós estamos numa série em que o objetivo é refletir sobre o que Jesus nos ensinou, sobre a oração, o modelo de oração que Jesus nos deu, como Ele nos ensinou a falar
com o Pai e com Ele. Esse texto, a oração do Pai Nosso, que nós tanto conhecemos, ela foi estrategicamente posicionada pelo evangelista Mateus, e isso certamente é obra do nosso Deus. O contexto desse texto aqui, as multidões se achegaram a Jesus, se reuniam em volta dele, e então ele sobe ao monte. Esse movimento de subir ao monte não é novidade no texto bíblico, ele acontece algumas vezes. E uma outra, muito marcante, muito especial, é que após o povo ser libertado do cativeiro no Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, são enfim um povo livre, mas era um povo que até então vivia como escravos. E uma das atitudes de Deus para com esse povo é entregar uma lei a eles. É estabelecer um padrão de conduta para aqueles que desejassem ser parte do povo escolhido de Deus. Quando Jesus tem essa atitude de subir ao monte, ele se empodera da lei. Ele toma para si a antiga aliança. E ele, a partir de então, começa a nos entregar algo a respeito de uma nova aliança, aonde a gente não se comporta, a gente não cumpre a lei para fazer parte, mas onde a gente conduz a nossa vida, age, tem um padrão ético de acordo com quem faz parte do reino de Deus. Então, nessa passagem, Jesus ele começa a falar algo para nos revelar, para nos mostrar o que é o reino de Deus, como as pessoas vivem no reino de Deus, o que o reino de Deus tem de tão especial. E eu particularmente fico impactado todas as vezes que eu leio esse texto. Porque Jesus nos revela que o reino de Deus é um lugar onde os que choram são consolados. O reino de Deus é um lugar onde os que têm fome e sede de justiça, eles são finalmente satisfeitos. O reino de Deus é um lugar onde os que são humildes é que herdam a terra. O reino de Deus é um lugar onde onde aqueles que promovem a paz são chamados de filhos de Deus. E aqui, se você me permite, eu preciso fazer um parênteses. São chamados filhos de Deus aqueles que promovem a paz. São chamados de filhos de Deus os pacificadores. O nome de Deus não é para ser tomado para fins pessoais, para planos de poder. O nome de Jesus Cristo não é para fazer política. E eu não estou falando isso de um ponto de vista de quem assume qualquer política partidária. Eu falo isso amparado na autoridade das Escrituras. O plano de Deus é que os seus filhos, aqueles que fazem parte do seu reino, sejam promotores da paz. Sejam sinalizadores da justiça divina. Não propagadores de ódio. Amém. O reino de Deus é um lugar onde as pessoas são transformadas. E por causa da ação do Espírito Santo, por causa de uma transformação que é feita pelo Espírito de Deus em nós, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, o nosso comportamento é diferente. O nosso comportamento é singular. O nosso comportamento ele é exemplar porque é parecido com o de Jesus Cristo.
A ética do reino de Deus é a ética do perdão. A ética do reino de Deus é aquele que, quando nós somos protestados, a gente caminha mais uma milha. A ética do reino de Deus é a ética onde nós somos responsáveis nos nossos relacionamentos. A moral do reino de Deus é uma moral pautada pelo amor, aonde a regra de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É um movimento onde a minha fé, a minha esperança estão amparadas em Deus e naquilo que foi feito pelo seu Filho Jesus Cristo, em meu favor, em seu favor. A ética do reino de Deus é a ética onde nós somos sal e luz. O nosso intuito e o nosso desejo é que a nossa luz resplandeça diante do mundo, para que as pessoas que ainda não conhecem a Deus vejam as nossas boas obras, obras que não cooperam para a nossa salvação, mas que revela que nós fomos alcançados por uma graça ímpar, singular, que não é algo nosso, é algo que vem de Deus e que a gente reflete em atos de amor e de justiça, não de intolerância e de ódio. A oração precisa ser um momento em que a gente tem consciência de reconhecermos que não somos perfeitos e que precisamos ser aprimorados, porque os filhos de Deus demonstram ao mundo a obra que Deus fez neles a partir da sua forma de viver. Por isso que oração tudo tem a ver com o estilo de vida. Quando Jesus começa a nos ensinar sobre oração, ele dá alguns princípios, alguns pontos de partida para corrigir alguns vícios que são muito antigos na religiosidade humana. Ele diz, por exemplo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí Jesus se referia àquelas pessoas que queriam demonstrar aos outros a sua espiritualidade. Ele falava daqueles que oravam em pé nas sinagogas. Ele falava sobre aqueles que em público levantavam as suas mãos e a sua voz e olhavam para o céu e queriam demonstrar para os outros o quanto eles eram espirituais. E Jesus protesta isso e oferece um novo caminho no versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele diz: entre no teu quarto e ali você fala com o teu pai que te vê em segredo. Gente, espiritualidade é algo que a gente deve guardar, que a gente deve proteger. Porque quando a gente adota uma conduta diferente, é até natural que a gente comece a querer demonstrar o que não é. Tome cuidado com a tua espiritualidade. Tome cuidado com os teus momentos de oração, com os seus momentos de profunda conexão com Deus. Vamos lembrar, isso não é algo para que você ganhe pontos. Isso não é algo para que você ganhe prestígio com as pessoas. Esse é um momento de libertação. Esse é um momento de encontro com o teu Criador. Quando a gente examina essa palavra que foi traduzida por quarto no original, né,
nos passa uma impressão que era um quarto onde as pessoas guardavam os seus mantimentos. Ou seja, um quarto que não tinha janelas, não era para ninguém ficar vendo. Porque os alimentos precisam ser protegidos, aquilo que é essencial para manter a nossa vida precisa estar guardado. Entendem? Vocês são capazes de perceber o quanto às vezes nós somos ensinados errado? E você pode perguntar, mas espera aí, agora há pouco você disse que as pessoas veem as nossas obras e glorificam a Deus. Sim, elas veem o fruto do que a nossa relação com Deus produz. Não a nossa íntima relação com Deus escancarada para todo mundo ver. Tome cuidado. Proteja a tua relação com Deus. Proteja os seus momentos de oração. E quando Jesus fala isso, ele não está querendo proibir a oração comunitária. Muito pelo contrário. Até porque Pai Nosso que estás nos céus, nós somos sim convidados a Deus para orar publicamente. Orar em comunidade. Mas para que a gente peça, assim como o texto fala para a gente, que o Pai Nosso cumpra a sua vontade em nós. Uma outra coisa que Jesus ensina é que a gente não deve ficar utilizando frases vazias, frases repetitivas. Aquela coisa do filho que chega para o pai e fica, pai, me dá, pai, eu quero, não, pai, eu faço o que o senhor quiser, pai, por favor, pai, eu preciso. Não. Deus já sabe tudo que a gente precisa. Não é isso que Jesus diz? No versículo 7, do capítulo 6. O Pai que te vê em segredo sabe o que você precisa. E de novo, Ele sabe o que a gente precisa, também sabe o que a gente deseja. Mas Deus está muito mais atento em nos entregar o que de fato a gente precisa do que o que a gente deseja. Porque boa parte das vezes os nossos desejos eles são enganosos. A obra de regeneração está sendo operada em nós. Ela há de ser concluída um dia, mas nós ainda estamos sujeitos a falhas. Bem, eu queria, a partir desse momento, que a gente começasse a examinar a oração que Jesus nos entrega. Que diz, Pai Nosso que está no céu. Perceba como Deus não é um ser distante. Eu preciso dizer algo. Eu às vezes me incomodo muito quando eu vejo as orações nos templos, nas igrejas, em que as pessoas oram como se Deus fosse o ser que está lá, distante, inatingível, inalcançável, e que a gente precisa fazer de tudo para chamar a atenção dele. Não precisa. Não tem o que você possa fazer para chamar mais ou menos a atenção de Deus. Ele é teu Pai. E Ele é um Pai que nos chama a ter uma relação profunda e madura com Ele. Olhem os evangelhos. Quando Jesus vai falar acerca da vida, Ele diz no mundo, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Ele não fala para você, chega aqui pro papaizinho, fala pro papaizinho. Não! Deus nos chama a uma relação madura. Uma relação responsável. De alguém que está debaixo do reinado de Deus.
Eu tive algumas experiências maravilhosas me relacionando com meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Certamente tem os defeitos dele, mas é uma pessoa que eu julgo ser exemplar. E eu percebo o quanto a maturidade, o passar do tempo, deixou a minha relação com meu pai cada vez mais gostosa. E é esse tipo de relação que Deus quer ter conosco. Aquela relação do filho que já está bem criado, que reconhece o valor que o pai tem, que reconhece a importância dos limites que o pai impôs, que reconhece a importância dos nãos que o pai disse, que reconhece que a relação com o pai é algo precioso. E a tua relação com Deus, ela é insubstituível. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E pode ter certeza que a maioria das frustrações que você vai ter no decorrer da tua vida aqui na Terra é porque você tentou colocar no lugar de Deus algo que não pode ocupar o lugar que é dele. Pense nisso. Ele é o Pai que está no céu. E Jesus nos ensina a pedir que o nome dele seja santificado. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você pode fazer para que o nome de Deus seja mais santo do que ele é? Deus é plenamente santo. Deus é plenamente poderoso. Deus é plenamente puro. Isso é um pedido direto para que Deus seja santificado na minha vida, para que Deus seja santificado na comunidade onde eu vivo, para que Deus seja santificado na vida dos meus irmãos, para que Ele tenha o primeiro lugar, para que Ele seja a fonte de todo amor e de todo bem, para que Ele seja a nossa inspiração, para que Ele seja o nosso alvo. Deus é santificado na minha vida quando eu compreendo e sigo a vontade dEle, porque eu tenho plena consciência e confiança de que o que Ele tem para mim é o melhor. E com isso eu não quero dizer que a vida se torna fácil a partir disso. Não é uma anulação do nosso eu, mas é o reconhecimento e a crença plena de que Deus está me transformando na melhor versão de mim mesmo. E por isso eu quero ser e me comportar como alguém que está sendo moldado por Deus. O pedido seguinte é: venha ao teu reino. Que talvez seria mais apropriado a tradução: venha a nós o teu reinado. Venha a nós o teu governo. Sabe por que às vezes a gente acredita tanto em certas lideranças, certas personalidades políticas? E de novo, aqui eu não estou falando de política, aqui eu estou falando de sentimento humano. A gente quer e espera por salvadores da pátria. Mas o que a gente de fato precisa é de um rei justo e amoroso
que mantém as coisas em ordem. E manter as coisas em ordem não é partindo do pressuposto legalista da coisa, mas é garantir um ambiente de amor, de paz, de justiça. Justiça no sentido pleno da palavra, que é estar próximo de Deus. Isso fica claro com o pedido seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei você, mas eu já me dei conta de que os planos humanos, eles até podem remediar algumas situações, mas eles não resolvem de fato os nossos problemas. Quando a gente vê no mundo pessoas para se organizando em países, nações, cidades, o que quer que sejam, e querendo realizar as próprias vontades humanas, as coisas acabam não dando certo. Eu aprendi com um grande amigo que o my way, o meu jeito, é o axioma do inferno. Que nós, brasileiros, com a nossa forma bem-humorada, traduzimos como ema, cada um com os seus problemas. O que interessa é o eu. O que interessa é eu satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. Como essa crença é destrutiva? Porque todos temos os nossos próprios desejos. Todos temos as nossas próprias vontades. Tem um filme já bem antigo, chama O Todo-Poderoso. Não sei se você assistiu. E a pessoa que concebeu o filme, ela teve uma sacada que eu acho muito interessante. Em que Deus teria dado os poderes e também as responsabilidades dele para um determinado ser humano. E quando as orações começam a chegar, ele fica farto e diz sim para todas. E o que acontece é que a cidade onde ele vive vira um caos total e absurdo. E certamente seria esse o efeito se todos nós tivéssemos as nossas vontades atendidas. Porque a gente precisa parar e reconhecer que muitas vezes nós somos egoístas. E que às vezes as coisas saírem do nosso jeito implica em as coisas serem destrutivas, inclusive para as pessoas que estão mais próximas a mim. Então a gente precisa pedir para que a vontade de Deus seja feita em nós. E nós percebemos que esses 3 primeiros pedidos, eles apontam para Deus. Eles apontam para o reino de Deus. Eles clamam para que o reino de Deus tome conta da terra. Não como um plano de dominação, de opressão, mas como a pulverização, a chuva de bondade de Deus sobre nós, como a chuva de amor de Deus sobre as nossas vidas. Então a gente começa a perceber que Jesus também ele nos ensina a pedir por nós. O pedido seguinte, a sentença seguinte da oração é: dá-nos hoje o pão para esse dia, dá-nos o pão de cada dia.
pão. É pão. É aquilo que de fato a gente precisa. É aquilo que é básico na nossa alimentação. Eu acho esse exemplo maravilhoso, porque o pão ele é um alimento que faz parte de todas as culturas. No Oriente e no Ocidente. Todos têm as suas versões de pão. É uma base alimentar. Sabe o que Jesus nos ensina a pedir? Deus, não deixe faltar aquilo que eu preciso. E me ajude a ser satisfeito com aquilo que o Senhor me dá, que é o que de fato eu preciso. Me ajude a estar satisfeito com o teu plano e a tua vontade na minha vida. Sabe por quê? Porque tem gente que tem muito, e mesmo tendo muito, sente falta de tudo. Há pessoas que são extremamente abastadas, extremamente ricas, e ainda assim, elas se sentem miseráveis. Sentem que não tem nada. E aqui a gente chega no cerne da nossa reflexão. Conforme eu falei com você lá atrás, a oração é o momento em que a gente se dá conta de quem é. E aí a gente pede perdão. Meus irmãos, nós precisamos ter noção de que nós jamais seríamos capazes de pagar pelas nossas falhas. Nós jamais seremos capazes de ressarcir a Deus pelos nossos pecados. Aliás, a gente não é nem capaz de reparar os erros que nós cometemos com outras pessoas. É por isso que a gente pede perdão. Porque você pode roubar e pode ressarcir a pessoa que você roubou. Mas isso não apaga o ato que você cometeu com aquela pessoa. Você feriu aquela pessoa. Você feriu os sentimentos de alguém. Às vezes você feriu a dignidade de alguém. E você não pode dar conta disso. Você não pode sozinho pagar por isso. É por isso que a gente pede perdão. E o perdão é a ferramenta maravilhosa de manifestação de amor, aonde Deus diz para mim que apesar de eu não merecer e de não ser capaz de reparar pelos meus erros, Ele me perdoa. Quando o meu irmão me perdoa, é uma ação graciosa primeiro dele para com ele mesmo. Porque ninguém consegue suportar o fardo do rancor pela vida. Tem pessoas que secam a sua existência por causa do rancor. É primeiro um ato de graça consigo mesmo, perdoar, mas é também um ato de graça com o outro que não merece meu perdão. E tem tanta coisa, tem tantos atos, tem tantas posturas, tem tantas frases, tem tantas ações nossas que nós cometemos para Deus perdoar. E é por isso que a oração é um momento de confissão. A oração é o lugar onde a gente chega perto de Deus e pela consciência da obra de Deus em nós e do exercício da oração. Porque quando a gente ora, a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo, com as nossas falhas. Principalmente quando a gente faz uma oração onde a gente pede
para que a vontade de Deus seja feita. Para que quando a gente reconhece que Deus é o nosso Pai, quando a gente pede para que o reino de Deus se manifeste, isso faz com que a gente perceba o quão carentes de Deus e da sua misericórdia nós somos. Então a gente tem que pedir perdão a Deus pela nossa sede de governo, pela nossa sede de dominar sobre as pessoas e sobre as situações. A gente tem que pedir a Deus perdão pela nossa ganância. A gente tem que pedir a Deus perdão pela nossa arrogância, porque essas são posturas que não fazem parte do reino de Deus. A gente tem que pedir perdão a Deus pela nossa sede de destacar o nosso nome, de ser famoso, de ser reconhecido, de ter glória, de querer ter uma glória que só pertence a Deus. A gente tem que pedir perdão a Deus por achar que a gente está sempre certo, por querer sujeitar as outras pessoas à nossa opinião. A gente tem que pedir a Deus perdão por querer realizar as nossas vontades a qualquer custo, a qualquer preço. Não! Não é assim. A gente tem que pedir perdão a Deus por negligenciar o seu reino em troca de assumir o poder que somente a Deus é devido. A gente pode não perceber, mas muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Não foi esse o pecado original lá no Éden? Querer ser como Deus? Por isso, eu gostaria que você usasse esse momento precioso chamado oração para confessar suas falhas e os seus pecados diante de Deus. Torne isso uma prática não somente diária, mas uma prática constante. Assuma como estilo de vida a prática de orar. E nessa prática, de reconhecer as suas falhas e pedir para que Deus te perdoe, mesmo sabendo que você não merece perdão. Eu sei que tem gente que pode achar que essa é uma prática requerida por um Deus vaidoso. Mas quem experimenta a oração diariamente vê que ela é uma prática libertadora para a gente. É uma prática que nos liberta dos nossos pecados. Não no sentido do perdão divino, mas da rotina de continuar pecando indiscriminadamente. Porque se você não tem contato com Deus, se você não tem contato com o seu Criador e diante dele você não consegue perceber as suas falhas, isso é algo que vai te sufocar. Isso é algo que vai te envenenar até a morte. Isso é algo que vai destruir a sua vida. As nossas ansiedades, os nossos desejos vãos, a nossa hipocrisia, ela pode nos sufocar, pode tirar o nosso ar até a morte. E quando Deus nos chama à sua presença,
quando Ele nos redime, nos salva, nos conscientiza do nosso pecado, opera em nós uma mudança, a única resposta possível é viver uma vida de oração. Eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você, diante de Deus, comece a elencar as suas falhas e os seus pecados, os seus defeitos, aquilo que precisa ser aprimorado. E comece rotineiramente a levar isso diante de Deus em oração. E tenha certeza que a sua vida vai ser transformada pelo poder da oração. Karl Barth, um teólogo importante do século XX, ele tem uma frase muito pequena, mas muito verdadeira. Ser cristão é orar. Portanto, orar é ser cristão. Eu queria encerrar com uma citação do Lutero, que diz o seguinte: assim como o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz roupas, dessa forma deve o cristão orar. Ore. E confesse a Deus os seus pecados e suas falhas. Liberte-se. Amém. Eu quero te agradecer por todo o meu
Bom é adorar a Deus. Bom é render culto ao nome do Senhor. Eu espero que de verdade você tenha tido experiências profundas com o Senhor nesse dia, nessa noite. Que essas coisas que aconteceram aqui abençoem a tua semana e te motivem a viver para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém. Boa semana, gente.